Fala galera, beleza? A paz do Senhor. Como é que vocês estão? Tá no motor, não tá? Acho que tá, né? Fui convidado especial hoje. Samuel. Olá pessoal, tudo bem? Paz do Senhor a todos aí. Uma honra estar aqui hoje, hein? Aí vai rodar a vinheta. Aí rodou a vinheta agora, né? Rodou a vinheta, pá. Aí voltou, hein? Voltando a vinheta. Então, Samuel, hoje estamos aqui. Muito obrigado pela sua presença, né? Você tá concedendo esse tempo aqui com a gente. Nós te admiramos muito, você sabe disso. E Você é um cara que a gente aprecia muito. Homem bom, homem de família. Obrigado. Se apresenta aí, conta um pouco sobre você aí, Samuel. Então, primeiro agradeço a vocês aí por esse convite aí, me sinto honrado, né? Nessa primeira gravação do podcast que está participando com vocês. Né, quando me convidaram aí, fiquei muito orgulhoso, falei, que isso, não sou merecedor de nada disso aí, mas por misericórdia de Deus estamos aqui com esse projeto lindo de vocês, que creio que vai ser muito abençoado, pode crer. Não sei, assim, a gente vai falar de mim, mas assim, hoje estou aqui no Santa Bárbara já há 10 anos já, tá indo para 10 anos já que a gente tá aqui no Santa Bárbara, 10 anos que a gente conhece, hein, Danielzinho? Eita, 10 anos já, Danielzinho era pequeno? Não. Vamos lá, vamos colocar diferente. Ainda era. Mas foi benção quando vieram aqui, me abraçaram muito bem e, pela misericórdia de Deus, já são 10 anos aqui. Hoje, quando eu vim aqui, eu era um membro da igreja, né? Vim para congregar com vocês. E por misericórdia de Deus, né? Veio as oportunidades, né? Trabalhar com coral, trabalhar com orquestra, né? E misericórdia também do ministério, né, que me reconheceu como obreiro também. Me sinto muito honrado com isso. E assim, a minha vida sempre foi na igreja, né? Sempre trabalhando na igreja desde quando eu comecei, né, já desde pequeno eu frequento a igreja, né? Nasci em berço evangélico, sempre com meus pais, né? Meu pai era presbítero, sempre ensaios, mas assim, sempre estando na igreja, né? E de onde outras igrejas, quando eu vim para cá, antes de vir para Santa Bárbara, sempre trabalhei com jovens, trabalhei com coral, né? Tem a parte da música ainda, quando lá no começo, quando tudo começou para mim. Mas é assim, um pouco no resumido do que é minha vida, é isso aí, né? Que a gente não pode também querer entrar em detalhes, mas como falar que tem perguntas ainda, vamos ver se as perguntas se detalharem, a gente vai detalhando alguns dos pontos aí, mas desde já muito obrigado pelo convite. Bom, Samuel, a gente que tem algumas perguntas, né? Frente ao que aconteceu contigo, né? Se lembra? Você conta um pouco sobre o Covid, o que aconteceu, a entrada no hospital, até aqui. Até o dia de hoje aqui, então. A história, assim, o episódio, né, que a gente pode falar assim, na minha vida do Covid, começou há um pouco mais de um ano atrás, no dia 1º de março de 2021. Foi quando, ao sair do culto de domingo aqui, né, dia 28, saí do culto aqui, deixei minha mãe em casa. No que eu cheguei em casa, mais ou menos antes de dormir, eu comecei a sentir um pouco de febre, uns calafrios, assim. Até falei com a minha esposa, eu vou para o hospital. Eu peguei e fui para o hospital, né, que era a indicação da empresa, indicação de todo mundo, era assim, sentiu qualquer sintoma, vai para o hospital. E daí eu fui naquele dia lá, fui para o hospital, e o médico, ó, a gente fez os exames aqui, raio-x, tomografia, não deu nada, né? Mas vamos pedir o teste do Covid. Você vai pegar e vai fazer o teste do Covid, você vai ficar afastado aí, vai ficar em casa, né, em isolamento, e vai fazer o teste do Covid. Falei, tá bom, né? Foi segunda, né? Na terça-feira eu fiz o teste do Covid, daí demoraria ali, na época 3 dias, né? Que o teste foi sair na sexta-feira. Mas eu digo que a minha semana foi normal, até na sexta-feira tava normal, não me sentia nada, sabe? Não tinha passado, tinha tomado um remédio no hospital, não sentia febre, não sentia nada, tava lá. Falei, vai ser mais um caso de 15 dias em casa ali só, de olho, ficar em casa lá parado lá, sem ter muito o que fazer. Daí tá bom, daí na sexta-feira saiu o resultado, na sexta-feira, no período da manhã, se me falha a memória, e saiu com positivo. Daí nisso eu falei com
com o meu chefe, conversei com a família, né? Falei, deu positivo aqui, eu tô em casa. Tô bem, graças a Deus, tô bem, não tô sentindo nada. Vou ficar aqui em repouso, né? Em casa aqui meio isolado da família, um pouco assim, né? Que é difícil, não tá numa casa muito grande, tem como você ficar isolado demais, assim. Mas a gente tá tomando todos os cuidados, de máscara, tudo. Daí passou a sexta-feira, daí no sábado de manhã, normal, almocei. Daí eu fui tirar aquele soninho de beleza à tarde. Descansar, beleza. Fui descansar um pouquinho à tarde. Só que daí na hora que eu acordei na tarde, depois desse soninho, parece que foi a chave para começar tudo. Daí eu comecei a sentir muita dor de corpo, sabe? Corpo suando frio. Daí eu levantei e eu falei pra minha esposa, não tô bem, eu vou pro hospital, vou tomar um banho. Daí eu quase não tava nem conseguindo tomar banho direito, sabe? Eu tentava assim, se mexer no banheiro, mas eu sentia muita dificuldade. Daí minha esposa viu e falou, você vai pro hospital assim, né? Ela via no olho, ela já devia perceber já que eu não estava bem. Daí nisso, ligamos pro meu pai pegou e levou pro hospital. Levou, deixou eu lá. Eu passei com a médica lá, falei, né, do caso que eu estava positivo. Daí ela falou, vou pedir os exames aqui para você fazer. E nisso, foi recorrendo à noite, passou, saiu os exames. E eu esperando, eu falei, vou tomar um remédio aqui, um remédio para dor aqui e vou embora para casa. Né? Pego e vou embora para casa. Daí a médica pediu os exames, fiz os exames, e aquela demora, aquela ansiedade, né? Não sabe o que tá? Daí a médica pegou e chamou, Samuel, você vai ficar em observação, porque os seus exames estão dando com 40% de atingimento no seu pulmão. Seu pulmão já está 40% já atingido já pelo Covid. Então você vai ficar em observação aqui, tomando remédio, né? E no oxigênio para suprir. Aí falei, tá bom, liguei para minha esposa, falei, vou ficar em observação. Vou ficar em observação aqui para ver como vai ser a evolução. Só que daí começou aquela coisa, você entra lá, eu tava, né, você tem celular, você começa a passar e fica lá, daí colocaram aquela sondinha no nariz, né, com oxigênio. Como tá? Eu falei, tá normal, agora tô bem, né, tinha um pouquinho de oxigênio. Só que daí, passava um tempinho, veio um pessoal e fez um raio-x. Eles iam fazer a medição da oxigenação. Só que eles não falam o resultado para você, daí é monitoramento interno deles lá. Suspense, né? Fica naquele suspense, você não sabia agora. Será que eu tô melhorando? Será que eu tô piorando? O que é? E você não sentia nada de ruim por enquanto? Não, assim, tinha passado, como eles tinham dado um remédio para mim, tinha passado um pouco, sabe? Eu sentia um pouquinho de falta de ar. Um pouquinho de falta de ar eu tava sentindo ainda. Mas como eu tava com oxigênio no nariz, né, pela via nasal, não tava sentindo muita diferença. Só que daí, no virar da noite, falou assim, vamos enviar você para... Você vai ficar internado. Você vai ficar internado que sua oxigenação não está subindo, mesmo com oxigênio. Daí eu fui para um quarto separado. Né? Daí lá eu fiquei em observação. E foi passando, eu ficando lá, daí pegaram, colocaram um lugar, tiraram o catéter e colocaram aquela máscara de oxigênio, uma máscara mais, tipo aquela que a gente faz aerosol, um pouquinho mais de oxigênio, para ver se minha oxigenação subia, né? Porque o risco era você faltar oxigênio, né? E daí piorar mais o caso. E foi nessa, eu passando, só que daí entre o dia 9, entre o dia 8 e o dia 9, eu falei assim, Samuel, a gente vai mudar você, tá? Só que assim, eu troquei de quarto umas 3, 4 vezes, que mandava para um lugar, só que eu nem sabia onde eu estava mais. Eu só fiquei sabendo, assim, mais ciente do que estava acontecendo, foi no dia que chegou, acho que pro dia 8 à noite, entre o dia 8 e o dia 9, falou assim, a gente vai mudar você de quarto, vamos levar você pro setor de UTI. Que lá você vai ter mais cuidado, vão cuidar melhor de você, vai ter sempre enfermeira de olho em você, aqui a gente passa só de tempo em tempo. Lá não, você vai ser monitorado. Eu falei, tá bom, né? Nessa hora deve ter batido um desespero, né? Não, sinceramente não bateu desespero, sabe? Em momento nenhum eu senti assim um desespero ou algum tipo de medo. Muitos me perguntaram, você ficou com medo, morreu? Não. Explicação você tem? Pra não sentir Cara, assim, é só Deus para explicar o que eu estava sentindo. Porque eu fui para UTI e eu falei assim, eu vou lá, vou ficar lá, sei que Deus está no controle e vai ser a vontade dele. Né? Só que daí nisso eu mandei mensagem antes de ir, eu mandei mensagem para minha esposa, estamos movendo para UTI. São coisas assim, muitas vezes é coisa que eu lembro, coisa que eu não lembro, porque como eu tomei muito remédio, eu acabei esquecendo bastante coisa das medicações.
Daí eu lembro que eu fui para UTI, daí lá me tiraram todo o acesso, não tive acesso a nada. Né? Na UTI você não tem celular, não tem nada. Você troca de roupa lá, coloca o aventalzinho deles lá, deita na cama lá, eles colocam um monte de aparelho nos seus braços assim, e fica lá. Daí eu fui lá, daí por 3 vezes tentaram oxigenação mecânica, que é colocar máscara, uma máscara grande, que incomodava muito. Eu sou um pouco revoltado, eu ficava mexendo. Porque acontece, era aquele como se fosse um vácuo. E ela forçava seu pulmão a dilatar, a abrir e fechar. Só que o que acontece? Não podia sair ar. De vez em quando aquilo me incomodava, eu puxava, vazava um ar. Só que eu não sabia que aparecia na telinha lá, né? Daí a enfermeira veio, brigava comigo. Você não quer sair daqui? Eu falei, não, quero. São testes só, né? Como é que fica? São testes. Daí, daí passando os dias, que assim, você acaba perdendo a noção de dia. Porque você tá lá, não tem janela, não tem nada, Não tem relógio. não tem relógio, não tem nada, só tem uma televisão lá rolando desenho. Ficava rodando desenho lá. Tom e Jerry. Ficava rodando um monte de coisa lá, você ficava lá olhando, assistindo. E não pegava nada de noticiário. Daí o médico chegou, Samuel, a gente vai, eu não tô querendo te entubar, mas a gente vai fazer uns testes com você, vai vir o pneumologista aí, vai fazer uns testes com você, para ver se a gente consegue, né, melhorar essa situação aí da sua oxigenação. Eu falei, tá bom. Né? Daí veio esse médico, ele tentou, virou o turno, tudo, e falei, e agora, o que está dando resultado? E nada. Só que nisso, eu estava no setor de UTI e tinha vários quartos, né? E meu quarto ficava bem na ponta e você olhava todos do lado, você conseguia ver tudo do lado. Via o seu quarto do lado e via dos outros lados, né? Pessoal vindo, né? Só que daí, do lado do meu quarto, num certo momento, começou a mexer começaram a preparar para intubação o quarto do lado. Daí eu pensei, será que estão preparando para alguém ou é para mim? Nessa hora veio aquele pensamento, será que é para mim essa intubação? Porque não está dando certo? Porque eles não falam nada. Aí foi passando o tempo, daí o médico, eu lembro que chegou para mim e falou, tudo bem, vamos fazer um procedimento com você aqui para melhorar, tentar fazer essa última tentativa na sua respiração. Vai vir, daí vem um monte de médico, enfermeiro em volta de mim, ó, e você vai ficar sedado, tá? A gente vai fazer isso com você sedado. E fizeram isso aí, né? Fizeram esse teste, daí eu lembro que eu acordei, né? Eu perguntei pro médico como tinha sido, ele falou, tá tudo bem, né? Daí eu dormi de novo. Daí foi o apagão. Minha tia que trabalha no hospital, ela fala, né, que eu fui entubado no dia 11, ela fala que ela veio conversar comigo, explicar tudo o que ia acontecer. Você vai ser entubado, vai ser isso, né? Eu não lembro nada disso. Lapsos que eu lembro é que um certo momento eu perguntei pro médico, se eu for entubado, quanto tempo o senhor vai me deixar entubado? Ele falou, a gente costuma assim deixar 3, 4 dias, eu acho que você já vai ficar bom. Vai dar tudo certo. Aí foram 22 dias entubado. Foram 36 dias dentro do hospital e 22 dias entubado. Foi feita a intubação, foi tentado me acordar, eu não acordava. E quando acordava, eu acordava muito agitado, com falta de ar, porque você ficava mecânico o tempo todo. Aí fizeram a traqueostomia, né? Foram na traqueia, colocaram oxigenação mecânica em mim. E lá eu fiquei lá. Por 36 dias, daí dias antes de eu sair, que tiraram a traqueostomia. Né, eu fiquei entubado com a traqueostomia, assim, recebendo oxigenação, foi acho que 1 ou 2 dias. É meio difícil fazer preciso. Mas eu lembro que eles tiraram e só daí ficou o tubinho aqui. E daí antes de eu sair, o médico falou, vou tirar isso aqui que você tá bom. Daí tiraram, mas eu saí com a cicatriz, ficou. Um pastor falou para mim assim, é uma medalhinha, né? Que sempre se olhar, você vai lembrar do que Deus fez na sua vida. Tudo que eu passei. Vai ficar uma marca. É uma marca que ficou, que é recordação. Sempre você olha no espelho, você vai olhar que vai ver aquilo ali. Não me incomoda, não me sinto incomodado, mas eu olho assim e falo, é Deus na minha vida, porque só foi Ele. Se não fosse por Ele, se não fosse de vontade dEle, não estaria hoje aqui, né? Não estaria aqui. E daí foi todo esse processo que eu passei lá dentro do hospital. Depois de sair do hospital, teve outro processo, né? De reconhecer o que tinha acontecido tudo aqui fora, porque aconteceu muita coisa aqui fora enquanto eu estava lá dentro. Então, isso é um pouco, né, do que aconteceu do Covid, né, do que aconteceu lá dentro do hospital, do que eu lembro, né, do que eu lembro, assim, consciente. Tem um inconsciente também, que não é inconsciente, que eu falei para vocês nas aulas aí, que é sonhando.
É sonhos, sonhos e sonhos, sonhos. Uhum. Teve muitos sonhos. Você, de todos esses sonhos, você falou que você teve sonhos comum, né? Podemos dizer, alguma coisa normal e sonho maluco. Você consegue contar um deles pra gente? O quê? Ó, sonho normal que eu tinha, assim, ó, exemplo, sonho normal que eu tinha é sonhando com a minha família. Porque eu me lembro que a gente tinha que a gente tava construindo lá no sítio. Isso tinha, e eu sonhava que tava tudo pronto. E teve um sonho assim que eu posso dizer que é normal, mas maluco, eu sonhar que tava todo mundo, né, do grupo de louvor lá. E tava aquela bagunça naquele lugar, assim, sabe? Tava aquela bagunça no lugar lá. E era uma coisa que eu lembro, sabe? Quero falar, quero ter uma coisa consciente, que era uma vontade que eu tenho, né? E tá todos vocês lá. Sonhos, assim, que eu posso falar que eu tive. Isso é um sonho normal, um sonho, assim, um pouco mais estranho. Era sonho, assim, que eu acordava, eu sonhava, né? Que eu tava dentro de um quarto, que era tudo em branco. E bem na minha frente tinha uma luz, assim, ó, uma luz, assim, quadrada. Eu ficava olhando, aí sabe quando você olha a foca, a luz parece que mexe. E daí batia aquele desespero, porque eu tava amarrado. Porque quando você fica na UTI, você fica amarrado, você fica com um monte de aparelhagem. Tirar os aparelhos. Isso, para não ter risco de você tirar o aparelho, você fica amarrado. E eu lembro que muitas das vezes no sonho, eu acordava, no sonho que eu estava dormindo, eu acordava, eu estava amarrado, batia aquele desespero, eu gritava, ninguém me ouvia, sabe? Ninguém me ouvia. Daí tinha algum sonho que estava nessa mesma condição, só que vinha um monte de gente que ficava olhando para mim. E ninguém falava nada, sabe? Ninguém falava nada, eu gritava, acho que eu tentava falar, porque eu estava já com a tracostomia, e ninguém falava nada. Eu tinha aquele sentimento de desespero, e era grande, sabe? E daí os sonhos doidos que eu tive assim, que era como se fosse um sonho de desenho, coisa que acontecia em desenho. Você fala assim, como vai acontecer esse tipo de coisa assim? Não, assim, era sonho assim, como eu falo assim, eu tava num lugar, de repente aparecia um personagem, coisa nada a ver assim. Assim, coisa associada com comida, sabe? Era o Dani, então, né? Acho que era o Dani, a gente pensando no Dani, alguma coisa de comida, sabe? Eram umas coisas bem diferentes, assim, eu falava, nossa, mas como, eu falava, minha cabeça, ou eu já tava, como eu falei pra vocês, ou eu já tava com pouca coisa já para tanto sonho que eu tive, né? Ou minha mente estava viajando de uma forma mais possível, né? Da forma mais doida possível, assim. E foi muito sonho, falar que Deus falou também comigo em sonho naquele lugar lá, né? Mostrou muitas coisas para mim que estavam acontecendo. Mas foi um episódio de experiência muito grande, sabe? Foi uma coisa de experiência muito grande. Que eu falo, quando eu saí de lá, assim, eu falava assim, se eu for para contar tudo, não dá. Se eu for dar para escrever um livro de todos os sonhos que eu tenho. Não seria uma ideia, né? Seria Samuel, as desventuras de Samuel do sonho. Mas foi assim, foi uma experiência muito... Não foi uma experiência boa, mas foi uma experiência que eu vou levar para minha vida e vira e mexe eu lembro dos sonhos que eu tinha e coisas que aconteceram, né, naquele lugar lá, que eu falo que assim, é Deus que falou comigo de uma certa forma lá, que é difícil se compreender, que assim, homem nenhum vai entender o que aconteceu, de tudo que eu passei naquele lugar, porque assim, eu não sabia nada que tinha acontecido aqui fora. Eu estava lá, eu não conseguia andar, não conseguia fazer nada, porque você fica 36 dias deitado numa cama, seu corpo vira preguiçoso, né? Fala, atrofia os músculos. E eu falo, eu tenho que sair daqui, né? Eu falo, nossa, eu tenho saudade da minha família. Muitas vezes eu conseguia fazer o quê? Tinha as visitas, eu via a Janaína, né, vindo me visitar, eu olhava pela porta de vidro que tinha, de alguns lapsos, assim, né? Da Priscila me visitar, o Fred, eles indo me visitar, sabe? E tinha tudo que lá, e aquela ansiedade para ir embora. E eu lembro um momento que eu falava para a Pri, eu quero ir embora. Só que não saía voz. Não sei, quando você tem a traqueostomia, não sai voz. Porque a entrada de ar você entra por quê? Mas para que sair, ele sai para o lugar mais fácil. Saía pelo buraquinho que tinha aqui. Daí você só mexia a boca, não fazia nada. Não fazia nada. Entendeu? Não entendia nada. E assim, eu também não conseguia ouvir porque tinha uma porta. O que eles faziam? Ela pegava, gravava um áudio no celular, entregava pro enfermeiro, o enfermeiro colocava num saquinho, né, porque tinha tudo isolado, e chegava lá, ele tentava lá e soltava o áudio. Ou era a Priscila cantando, a Priscila falando, né, meus filhos mandando mensagem para mim, sabe?
Era esse tipo de coisa que conseguia um contato, entendeu? Que eu tinha com a área externa, mas só que era limitado, Sim. entendeu? Era limitado. Quando se falava o que aconteceu lá fora, eu não sabia nada. Não tinha noção de nada, 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 nada. Eu só vou começar a saber de tudo que tinha acontecido no dia que eu saí do hospital, que eu comecei a saber e entender o que tinha acontecido aqui fora. E uma das perguntas que a gente queria fazer para você é, mediante a tudo isso que aconteceu, todo esse processo que você passou, o que a gente mais olha e fica admirado, como você conseguiu manter Cristo como alvo na sua vida? Assim, no dia que eu fiz os exames, tudo lá com o médico tentou, que eu falei que eu perguntei para ele quanto tempo ia ficar entubado, que eu vi fazendo alguma coisa do lado, eu não sabia o que era. Na minha cabeça falou que era entubado. Naquela hora pegou assim, eu olhei para cima assim e falei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer comigo daqui para frente, mas a minha vida está nas suas mãos. Está entregue nas suas mãos. Sabe, até aí, a partir daquele momento lá, tudo que eu poderia ter ali de ansiedade, acabou. Sabe, uma coisa que acabou, veio como minha vida se tornou como se fosse uma calmaria. Só que era assim, era Deus já falando, tá bom, vou tomar conta. Entendeu? E assim, falei, Deus está na minha vida, eu sei que se for da vontade dele de eu ir, ele vai cuidar daqueles que ficarem. Se for da vontade dele de eu ficar, em breve eu saio daqui. E por misericórdia dele, levou um tempinho, mas foi um processo que eu tive que passar e saí. E saí, graças a Deus, hoje estamos aqui. 100%. Você acha que, tipo, esse processo, uma pergunta que veio assim, lógico, não foi uma coisa assim boa, né? Mas assim, esse processo ruim, de alguma maneira, fez algum sentido, tipo, te ensinou algo, assim? Olha, Daniel, assim, a gente nunca vai conseguir falar o que é um processo bom com um processo ruim. Nós que servimos a um Deus, sabemos que Ele está no controle. E uma das coisas que a gente sabe é que a forma que Ele trabalha não é como a gente pensa. E tudo tem um propósito, tem um motivo, tem uma forma, um ensinamento que Ele quer passar para nós, sabe? E eu vejo que nesse processo que eu passei lá, eu percebi que nós não somos nada. Nada, 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 se não for por Ele. Pensa, eu não conseguia comer, eu comia por sonda. Banheiro, não conseguia ir para o banheiro. Eu usava fralda. Conseguiu notícia, eu uso fralda. E daí eu não conseguia me virar de lado quando eu acordei. Tinha que vir alguém assim, não sei, e virar você. E eu que sou pequenininho, eu tinha emagrecido. Então, eu tinha emagrecido. E tinha que vir alguém e virar você, sabe? Eu lembro de pontos lá que vinha as enfermeiras e falavam, nossa, você tá tudo barbudo. Fazer minha barba, sabe? Pegar, fazer minha barba para não ficar, porque 36 dias, se ficar 36 dias sem fazer barba, você vai ficar com tudo. Entendeu? Eu tava quase virando Papai Noel lá. Não, mas vinha enfermeira, fazia sua barba, banho. Eram as enfermeiras que vinham dar banho em você, com um paninho molhado ainda. Não coloca só no chuveiro, vinha ser. Não, eu me recordo de uma vez, de uns acontecimentos, que assim que eu senti muito frio. Na minha cabeça, será que a enfermeira está dando banho gelado em mim? Entendeu? Só que daí assim, há casos que aconteceu que na segunda semana que eu estava lá, foi a pior semana, que foi a semana que eu fui desacreditado pelos médicos. Que eu peguei infecção, fiquei com febre, não baixava, me dava um remédio, o remédio não fazia nada, daí ficaram trocando. E é um momento que os médicos falavam assim, naquele certo momento lá, a gente achou que ia perder você. Entendeu? Só que assim, no meu consciente eu achava que estava com frio, era febre. Entendeu? Depois você começa a assimilar a história, o que aconteceu, com os médicos contam, os enfermeiros me contaram de tudo que eu passei lá. Você assimila, você vê que tudo que você passou lá dentro lá, eu digo, eu não era nada, eu dependia de todo mundo. E quando a gente fala que a gente tem que ser dependente de Deus, a gente tem que reconhecer que nós não somos nada sem Ele. Porque se não é Deus na nossa vida, se não é Deus tomar conta de nós, se não fosse Deus tomar conta de mim naquele lugar, se não fosse Deus tomar conta da minha família que estava aqui fora, que a qualquer momento poderia receber uma ligação com a má notícia, quem somos nós? Entendeu? Quem somos nós?
E quando eu acordei, eu lembro quando eu estava acordando, a enfermeira, Samuel, acorda. Você não quer ir embora, não? Vamos, você precisa ir embora. Sabe quem está aqui? Sabe quem tá com saudade de você? Você está conseguindo olhar do lado ali? Pera, eu vou virar você. Ela me virava de lado para olhar na janela, assim, na parede, que tinha um vidro assim. Aí tinha um monte de cartinha e foto do pessoal que mandava para mim. Ah, quer que eu leia a cartinha para você? Quem que é fulano? Olha aqui, ele tá falando que tá com saudade de você. Olha cicrando. Olha a fotinha disso aqui. Quem são esses daqui? Sabe, incentivando eu. E eu, quando eu olhava aquilo lá, na minha... Você falava, eu preciso sair daqui, eu tenho que sair daqui, que estão precisando de mim. Eu sei que Deus está cuidando, mas estão precisando de mim lá fora. Entendeu? Daí você vê que você é totalmente dependente, você tem que ser dependente de Deus. Não digo assim que falar, eu não vou fazer tal coisa se Deus não falar, não vou lavar um copo se Deus não falar comigo, para me lavar, não. Quando a gente fala que é dependente de Deus, é quando deixa Deus trabalhar na nossa vida. Deixa Deus tomar conta da nossa vida. Saber entender o propósito dele para com a gente. Entendeu? E isso que é maravilhoso a gente ver. Quando a gente deixa Deus trabalhar, aí que você vai perceber que Ele está trabalhando. Entendeu? Porque fala, mas Deus não está na minha vida, não quer trabalhar em mim. Não, deixa Ele trabalhar para você ver. Você vê o que Ele vai fazer na sua vida. Entendeu? Algo que a gente nunca imagina, né? É coisa que a gente não imagina. Eu já falei em escola que Deus, o que Ele falou? Ele tem nos preparado o que é tudo que é de bom, que é de melhor, que é agradável. É isso que Ele não tem. Que ele nos tem preparado. E o que acontece é que muitas das vezes a gente não deixa isso. A gente quer adiantar ou a gente quer ajudar. Pensa em ajudar. Não precisa de ajudar, deixa ele trabalhar. Entrega a sua vida nas mãos dele e deixa ele trabalhar para você ver o que ele vai fazer, a mudança que ele vai fazer na sua vida. Vai ser coisas que as pessoas vão olhar e vão ficar admiradas, falar, mas como conseguiu? O meu médico, minha tia, quando estava lá me ajudando, lá, minha tia ficou comigo, a Janine ficou comigo lá depois que eu saí da UTI. Minha tia falou assim, hoje vou ajudar você vai ter que sair daqui andando. E daí o médico, no dia que ele entrou lá e me viu andando, falou, você até se assustou. E depois, olhando para o outro lado, ele escreveu, eu entrei no quarto e fiquei surpreso porque o Samuel estava andando. Falei, e aí, quem que faz isso aí? Por quê? Tinham preparado maca para minha casa, cadeira de roda, balão de oxigênio, tudo, porque eu fosse sair de lá encamado e com tracostomia. Ficar lá como se estivesse no hospital. Como se eu estivesse no hospital. Só que acontece, eu saí andando, fui de cadeira de roda do quarto até a saída, saí andando, entrei no carro, fui para minha casa, entrei andando dentro da minha casa e lá fiquei. E eu, para exercitar, eu saí no quintal de casa e ficava lá, passinho um atrás do outro. Bem veinho. Olha que lá, me esforçando. Entendeu? Um arrozinho, feijão esperando você já, né? Arrozinho, então, o médico falou pra mim que eu podia comer de tudo, né? Tanto que eu comi de tudo mesmo que voltei no peso, né? Então, Logo esse dia aí pra descansar mesmo e pra comer, né? vou comer. Então, Samuca, aqui agora a gente tem nossas perguntas, né? Sim, vamos lá. O pessoal que mandou no nosso Instagram, Jovens AD Santa Bárbara, e no Instagram interagiu. do podcast. Temos total umas 13 perguntas aqui. Tá. Pode começar? Vai, começa lá, vamos ver lá. Ó, a pergunta da Mari. É interessante, ó. Como um jovem cristão faz para lidar com as tentações do mundo em nossa atualidade? Como um jovem cristão faz para lidar com as tentações da nossa atualidade? Nós vivemos num mundo em que, assim, tudo indica ao pecado. Tudo quer indicar, levar à destruição do homem, que é o propósito do inimigo na terra, em querer colocar tentações. O jovem, quando jovem, eu tive uma coisa na minha vida, que assim, quando eu comecei a trabalhar desde pequeno com meu pai me ensinou desde pequeno a trabalhava na feira, lidando com pessoas, e falar para você, quando eu era criança, até os meus 12, eu não queria saber eu não cantava nas crianças, não cantava nos adolescentes, não. O Tiago e a Priscila cantavam, eu não cantava. Eu ficava do lado da minha mãe, no meu cantinho, dormindo lá, mas nunca meus pais deixaram de levar na igreja. Uma coisa, eles nunca me deixaram. E sempre me ensinaram que a igreja era o melhor lugar para você estar. Independente, quem queria ir domingo? Eu, como jovem domingo, queria ficar em casa assistindo televisão, assistindo jogo, como adolescente. Não, vamos para a igreja, se arruma, vamos para a igreja. Na virada de ano, vamos festejar, tem festa, tem tudo isso aí.
Não, vamos passar orando na igreja. Eu fui ensinado dessa forma. Até quando um dia uma pessoa que eu trabalhava, né, falou para mim que eu não prestava para trabalhar em grupo com pessoas. Que eu não era bom para isso. Daí eu falando com Deus, Deus falou que assim, Samuel, eu estou na sua vida, né? Eu estou com você. É assim, é buscar a presença, é buscar estar com Deus. E daí eu coloquei no meu coração e falei assim, eu posso estar passando o que eu estiver passando, a prova, a tentação, o que for, eu vou tentar existir ao máximo e nunca deixar de sair da presença de Deus. Se um dia alguém, Samuel, quantos anos você tem? Eu tenho 38 anos. Samuel, quanto tempo você ficou fora da igreja? Nunca. Nunca me desviei para nada. Eu falei, independente da forma que eu estivesse, o melhor lugar para me estar é dentro da igreja. Eu conhecia que se eu não tiver Deus na minha vida, o que vai ser de mim? Então, em momento algum, eu falei, você chega lá, mas fulano, ciclano não gosta de você. Fulano, ciclano falou alguma coisa para você. Eu não me deixava abalar por isso aí. Porque se eu fosse pensar em que os outros estão pensando ou falando de mim, isso ia me levar para fora, ia me magoar, mas não é eles que eu estou buscando. Eu estou buscando a Deus. Porque independente da circunstância, eu falo assim, o meu batismo, eu já expliquei para os jovens aqui na escola, que foi um acontecimento que assim, eu não era condição nenhuma para ser batizado. Como a gente fala, não era condição do homem. Porque eu tinha trabalhado, estava cansado, estava arrebentado e cansado. Mas eu fui na igreja e fui batizado com o Espírito Santo. Sabe, eu fui batizado com o Espírito Santo num dia que tinha um monte de gente e a única pessoa fui eu ser batizado com o Espírito Santo. Daí como você explica esse tipo de coisa? O Samuel, não. A gente tem que buscar estar na presença de Deus. Não é que a gente quer ser santo, a gente não é melhor, eu sou pecador também. Eu peco, eu erro, eu tenho minhas falhas. Só que eu reconheço isso, eu tento melhorar a forma possível. E agora, mas eu vou me afastar dos caminhos do Senhor por qualquer coisa? Não. E assim, não há nada que eu possa querer que vai justificar eu me afastar da presença do Senhor. Porque o nosso Deus, ele é amoroso, ele quer, vem a mim, os fracos e doentes. Vem a mim que eu vou tirar seu fardo. O fardo é pesado, vem aqui, vamos lá, eu vou segurar. Qual fardo maior que ele segurou foi a cruz, os nossos pecados. Então eu sempre tive esse pensamento. E como jovem, assim, eu trago como experiência para os dias de hoje, são tempos diferentes, mas o nosso Deus não é o diferente. É o mesmo Deus que você vai buscar a presença dele, vai estar com você, é nele que você tem que focar. Ele que é o alvo. Se você focar nesse alvo aqui, tudo que o mundo vai te apresentar, não vai te trazer nenhum anseio, nenhuma vontade, sabe? Samuel, você teve vontade de balada? Nunca tive. Fala a verdade, nunca tive. Ir pra balada? Não, nunca tive. Um dia eu via meus amigos e falava, mas o que vão fazer lá? Mas tudo bandido, mas não via graça. Não via graça nisso aí. Samuel, você é diferente? Não, pra mim era diferente. Pra mim, eu não via graça nisso. Entendeu? Mas eu vi assim que o melhor lugar para estar é na presença de Deus. É estar na presença de Deus. Samuel, está dentro da igreja? Não, a diferença existe uma diferença entre você estar na igreja e você estar na presença de Deus. Existem muitas pessoas que estão na igreja, mas não estão na presença de Deus. Você tem que estar na presença de Deus. Já é o foco, né? O alvo. Não é o alvo. Samuel, mas eu estou na presença de Deus na minha casa. Não, mas como você vai se socializar com seus irmãos? Ou você acha que no céu vai ser cada um no seu lugar lá? Não, vai ser um monte de gente lá e você vai se comunicar com eles. Você vai ter uma vida social. E aqui dentro nós temos que ter uma vida social também dentro da igreja. Mas fulano, ciclano, beltrano não gosta de mim. Filho. Salvação individual. A salvação individual. Entendeu? Independente. Temos que dar nosso testemunho. Não podemos ser também uma pessoa arrogante. Temos que dar nosso testemunho. E estar sempre na presença de Deus, buscar ajudar todo mundo, a estar junto com todo mundo. Bom, vamos para não estender muito, senão a gente vai gravar horas aqui. Pô, tem mais uma pergunta aqui, ó. Uma pergunta que eu acho que é para nós, hein, Miguel? Pergunta aqui da Fernanda. Para os meninos, como vocês escolheram esse tema? E aí, tu lembra? Lógico. Então, a gente escolheu esse tema com o intuito de, nos dias de hoje,
como você comentou, o inimigo ele lança muitas setas, muitas coisas para chamar os jovens, né? Para tentar tirar a gente da presença, ainda mais quando, naquele momento que a gente está firme, focado, com o alvo em Cristo mesmo, adorando de todo o coração, servindo a Ele, o inimigo vai lançar muitas e muitas setas. Então, inclusive essa ferramenta foi o jeito da gente tentar levar um pouco da palavra, mostrar testemunhos, mostrar experiências para jovens e mostrar que, por mais que seja difícil, Deus passa com a gente, Deus sempre vai estar ali com a gente, e mostrar que a gente sempre tem que tentar manter o alvo em Cristo, né? E assim, por isso que a gente, um dos nossos focos, assim, por isso que a gente trouxe até você, né? Porque a maior dúvida que a gente tinha, diante de tudo isso que você passou, tudo que Você aconteceu, não se abalou. Teve Jesus como alvo. A gente enxerga você, sei lá, a gente nunca vê você triste, sabe? Nunca parece que você é inabalável. Realmente, não. inabalável. Então, foi uma das inspirações, sabe? Nossa, mediante a tanta coisa difícil, ele mantém um alvo em Cristo. E a gente se espelha muito também. Que por mais que a gente passe muita coisa, a gente está sempre mantendo o nosso alvo em Cristo. E hoje você está aí trazendo pra gente essa experiência incrível que você teve, né? E a próxima pergunta aí. Temos mais uma pergunta, ó, da Márcia Ferraz. Márcia Ferraz, ó. Com quantos anos e como você se converteu a Cristo? Assim, eu falei, eu nasci no berço evangélico. Só que assim, não é porque eu nasci no berço evangélico, uma pessoa que nasce no berço evangélico, não há necessidade de se converter a Cristo. O que é se converter a Cristo? Aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Os seus pais vão ensinar esse caminho, mas um dia você vai ter que tomar essa decisão. Né? Como eu falei, eu quando eu era pequeno, meus irmãos cantavam nos grupos, eu não. Eu não gostava de cantar de jeito nenhum. Tinha vergonha, pensa numa pessoa vergonhosa, era eu. Entendeu? Era eu. Só que assim, Deus colocou pessoas na minha vida em que sempre me incentivaram a trabalhar, a fazer algo na igreja. Eu acho assim que em um certo momento, difícil falar quando foi, a data que foi, mas eu sei quando eu vim para o nosso ministério, lá em 97, que daí Deus colocou pessoas na minha vida, não, vamos lá, Samuel, começou a catar no meu braço, vamos lá, vamos entender, e daí começou aquela caminhada e começou a animar, eu comecei a ver como que era viver em Cristo, porque quando você é criança, a criança muitas vezes ela gosta de estar lá louvando a Deus, entende, sabe que é legal, que é brincadeira, daí tem aqueles mais quietinhos, mas daí com o passar do tempo, quando eu fiquei jovem, vem cá, vamos lá, vem cantar com o jovem, vem ver como que é, acho que é aí que começou a minha vida, que eu vi assim, que eu precisava de estar ali, e entender o que era estar ali. Acho que daí que é assim o momento em que você olha e fala, Jesus, é contigo que eu vou mesmo. Entendeu? Mas isso foi na minha adolescência. Lá na minha adolescência, lá por antes dos anos 2000 ali, mais ou menos. Porque em 99 eu me batizei. Então lá por 98, 97 ali que foi essa... Faz tempo, hein? Vocês nem sabem o que é esses anos aí. Quantos anos você tinha? Hã? Nessa época, 99, quando você tinha? Sou de 84, faz a conta aí. Ó, já que você deu uma abordada no assunto da igreja, sobre a música, a gente vê que você é esse grande maestro aí, temos a pergunta da Tati. Como você começou na música e quando você entendeu esse seu chamado? Até hoje eu não entendi meu chamado, falo se é verdade, assim, que é só Deus para falar. Que muitos conhecem, já contei esse testemunho, que quando eu era jovem, quando eu comecei quando eu vim para o nosso ministério e comecei a trabalhar, me veio aquela vontade que todo jovem tem. Que instrumento que o jovem tem vontade de tocar? Bateria. Não, outro. Qual que é o instrumentinho que gosta? Violão. Aquele violãozinho, né? Vamos fazer um violãozinho para dar uma... né, fazer uma musiquinha. É que não tirando os bateristas aí, mas um violãozinho dá uma... Então, Dá uma diferencial, né? Tem uns bateristas aí que dá, né? Então, daí eu comecei, daí tinha um irmão lá que ele falou pra mim, Samuel, quer aprender? Eu falei, quero aprender. Não, ele veio falar, eu fui com ele. Daí eu fui na época, comprei um violãozinho estudante, aquele pequenininho ainda,
E comecei. E foram alguns meses ali tentando. Até assim, e não entrava na minha cabeça. Acorde, não entrava na minha cabeça. As notas, não entrava ritmo, não entrava nada. Até o dia que esse professor pegou e falou para mim, Samuel, um conselho. Música acho que não vai ser a sua praia não, cara. Música não vai ser a sua praia. Porque a gente tá tentando e não tá indo. Não sei se era por ele ver a dificuldade que eu tinha e não queria investir, porque era muito difícil. Eu falava, foi difícil. Ou era por algum outro atributo, algum outro artifício que ele não quis mais dar aula para mim. Só que naquele dia, quando ele falou aquilo, querendo ou não, bate no coração da gente e a gente fala, fica triste, querendo ou não fica triste. Mas só que daí eu falei assim, o que eu poderia fazer? Larga a mão. Não. Você insistiu, né? Eu insisti. É uma coisa que eu sou, que todos que me conhecem sabem, eu sou insistente. Eu não desisto. Eu não desisto de tudo que eu falo, assim, tudo que vem à minha mão, tudo que Deus coloca, tudo que vem para mim, eu não desisto. Eu vou até o último. A pessoa, eu já falei já os grupos que eu tomo conta, que eu falo, irmão, vocês podem desistir de mim, mas eu não vou desistir de vocês. Aí lá começou, daí Deus colocou uma irmã lá, veio uma irmã para a igreja lá que cantava no coral e tocava. Ela disse, Samuel, você quer aprender? Daí eu falei, mas um irmão falou que eu não levo jeito para isso. Vamos lá, vamos fazer. Fizeram a turma de aula de música lá. Na época, 20 irmãos lá começaram. Vamos lá. Foram quase 1 ano e meio, quase 2 anos aí. Nossa irmã Olívia, foi uma benção, né, para minha mãe na música aí, que iniciou, porque ela incentivou e foi. E dessa turma de 20, só eu terminei a música. Daí ali começou a cantar, eu comecei a tocar. Um pouquinho de aperto aqui, ali, comprei meu instrumento. Toquei, fui tocando, daí com o tempo foi passando, até comecei a cantar no coral, aprendi a cantar no coral, a irmã incentivando eu e minha família, cantando no coral. Daí um certo dia, o coral teve um indício de querer parar na igreja. Daí eu me lembro muito bem, porque existem as dificuldades, né? Existem as dificuldades no trabalho que todo mundo conhece, que é difícil quando você trata com pessoas e acaba tendo aquela coisa de falta, não tem ensaio, acaba não vindo. Aí foi dada a tentativa de acabar com o coral. Daí eu me lembro que o pastor chegou assim, a gente fez uma reunião lá com os irmãos, com os líderes, e falou, tá acabando o coral, estão querendo acabar com o coral. O dirigente não quer. E aí, como vai ficar? Só que naquela época eu cantava, eu era regendo os jovens. Eu estava lá. Daí a irmã falou, o Samuel tem capacidade. Eu olhei assim, falei, eu? Daí naquela hora o pastor, eu falei, e aí, Samuel, acaba o coral ou não? Não, acabar não, pastor. Naquela hora, assim, eu vi, assim, que ele fala assim, era Deus falando comigo. E aí, Samuel, o que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou abraçar, os irmãos vão me ajudar, eu vou abraçar. E a partir dali, você foi desde os... Ixi, faz tempo aí. 17, 18 anos ali, 19 anos ali foi quando eu comecei a trabalhar com coral. Mexer com a música, com canto, foi aula, foi um pouco de estudo aqui, pega um pouquinho de um assim. Eu falo, não sou ótimo na música, eu faço assim, eu tento fazer o melhor. Sim. Entendeu? E foi, né? Eu era coral. Quando eu vim para Santa Bárbara, ocorreu a mesma oportunidade. Samuel, você não quer ficar com a orquestra? Eu falei, eu? Eu sou novo aqui. Não tenho 1 ano aqui. Não, tem muitos irmãos. Não. Se você falar para mim que não, a orquestra vai acabar. Eita, Jesus, de novo. Eita, nós. Mas daí foi preparação de Deus e por misericórdia, eu tô até hoje assim, sabe? Eu vejo que já foi muitos frutos, né? Dei aula, continuo dando aula, incentivo meus alunos, que é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu amo muito, a música. É cantar, é tocar. Fala assim, você gosta de ficar regendo lá na frente? Fala assim, eu tô lá para ajudar, mas eu gosto muito de estar cantando. Quantas vezes eu gosto lá na sede mesmo, porque lá na sede você senta lá, você vai tocar. É bastante gente, você vai tocar e você vê a
aquilo evoluindo, e a adoração a Deus é a coisa mais maravilhosa que tem. Samuel, vamos encerrar com a nossa última pergunta. Uhum. Da noite. Daqui pra comer, mano? Tô vendo dando comendo uns 5 já. Pega essa, Samuel, não vi você comer não. Pô, Não, pode perguntar, pergunta aí, vai. Então, já que você falar, vamos lá. Deixa eu pegar aí. Então, a última pergunta. Mastiga. Qual foi o seu maior aprendizado com a enfermidade? Meu maior aprendizado com a enfermidade foi aquilo que eu falei para vocês, é entender que nós somos dependentes de Deus. Que sem Ele não somos nada. Nada, nada, nada. Porque eu falo assim, quando o grupo de louvor foi me visitar em casa lá, né, quando eu tinha saído do hospital, eu falei, né, para os que estavam lá, falei assim, eu não entendo essa graça que Deus viu na minha vida de eu poder estar aqui de novo. Sabe? Por tudo que eu passei, Deus viu graça em mim. Mesmo eu não sendo merecedor, Ele viu graça em mim. E daí eu pensei, por que Deus quis que acontecesse isso? Né? Eu não citei, né, o caso que aconteceu logo após, que foi a perda da minha mãe enquanto eu estava lá, que foi uma coisa que abalou muito minha vida lá. Mas quando eu parei, pensei e falei com vocês isso aí, que eu não entendia, Deus falou assim, não é para você entender, porque sou eu, é Ele na minha vida, sabe, é Ele na minha vida, o que vai acontecer daqui para frente está nas mãos dEle, entendeu? Como vai ser Samuel no ministério, como vai ser Samuel na música, como vai ser Samuel no canto, está na mão dEle, sabe? E recentemente o pastor veio assim e orou por mim, Samuel, posso orar por você? Foi sim, eu estava com as dúvidas no coração, que a gente não é perfeito, né? Todo mundo tem. E daí, assim, eu preciso orar por você. Que uma coisa me incomodava, sabe? Por algumas coisas que sempre acontecem, né? Quando você toma conta de grupo, sempre algumas coisas acontecem. Você lida com pessoas, algumas coisas acontecem. Ele começou a orar. Daí ele começou a falar tudo que eu perguntava, que eu estava perguntando para Deus, ele começou a falar. E esse irmão falava, ó, acalma seu coração, Simão. Deus vai te dar a estratégia. Ele vai te dar a estratégia. Confia só. Somente confia. Que Ele vai te dar a estratégia. Acalma seu coração. Sabe? E eu falo assim, não é poucas as vezes que Deus falou dessa forma comigo. Só você é especial? Falo de novo, não sou especial. É Deus que quer falar comigo, vem conversa comigo. Porque muitos querem buscar Deus assim, vai ter um pregador, vai ter uma pessoa que fala com Deus. Uma vez eu quis fazer isso, sabe? Eu precisava que Deus falasse comigo. Daí eu falei, vou em algum lugar, vou ver se vi um pastor pregador lá famoso lá, vi um pastor ali conhecido, vamos ver se ele fala comigo. Se Deus fala comigo, não falava nada. Era uma bênção, culto, nada. Até o dia que eu peguei, coloquei meu joelho no chão e falei, Senhor, senta aqui, ó, fica aqui do meu lado. E isso aconteceu. Deus veio e falou assim, Samuel, não adianta você ir atrás. Tudo que eu quero falar com você, eu vou falar com você. É só você colocar o joelho no chão e buscar. Que eu vou falar. Então, muitas vezes a gente quer porque quer que Deus fale com a gente, mas a gente não busca a presença de Deus. Entendeu? Mas a gente buscar a presença de Deus, a gente vai ver. Quer dizer, mas sou dependente, mas Deus não fala. Busca a presença, entrega na mão dele, você vai ver. Você vai ver a resposta vir. Que ele vai responder. A gente não pode ser ansioso. Todos nós temos uma coisa que é ser ansioso. Quer que Deus responda, ó. Ali, não. Tenha paciência. Porque Ele tem para você o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. É isso que Ele tem para você. Ele tem o tempo certo. É o tempo dele. Não é o nosso tempo. Pode demorar quanto tempo for. Mas isso vai vir. Entendeu? Ele vai responder, ele vai falar. Sabe? Então, o meu grande aprendizado foi esse. É a dependência. É manter o alvo em Cristo. Manter o nosso alvo em Deus. E quando a gente mantém esse alvo lá e busca essa presença, já falei para os jovens aqui nas aulas, que não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Entendeu? Samuel, muito obrigado pela presença ilustre sua. A gente agradece muito. Foi maravilhoso ter sua presença aqui.
você acabou trazendo pra gente muitas, sabe, muitas palavras que muita gente que tá em casa e assistindo, talvez estava precisando. Uma experiência que vai ficar marcado pra gente também. Sim, eu agradeço vocês essa rica oportunidade de estar aqui. E eu creio, sabe? Vocês creem em promessa? Sim. Creio. Creio que quando Deus coloca algo no coração da gente, a gente se empenha em fazer isso, pode ter certeza que vai ter frutos, entendeu? Muitas das vezes a gente acha que não está gerando frutos, mas a Bíblia nos fala que veio o semeador, plantou, mas muitas vezes não é ele que vai colher. Em outro, a Bíblia nos fala que a seara está madura e poucos são os ceifeiros. Alguém um dia veio e plantou essa seara. Veio alguém um dia e plantou aquela semente. Para dali algum tempo vir alguém e colher. O que vocês estão fazendo hoje aqui? Vocês estão plantando a semente. Vocês vão ver esse fruto ainda. Sim, vão ver, eu tenho certeza. Eu tenho fé que vocês vão ver esse fruto. Mas esse fruto vai perdurar por muitos e muitos tempos. Entendeu? Por muitos e muitos tempos esse fruto irá acontecer. Porque o que vocês querem aqui, como eu conheço muito bem vocês dois, vocês querem fazer algo diferente. Não diferente, diferente de Deus, não. Vocês querem pregar e mostrar, porque hoje, muitas vezes, quando você vai falar para um jovem sobre Deus, ele acha que Deus é uma coisa que, não, é tudo tramado, quadrado. Não, você tem uma vida, você consegue ter uma vida com Deus. Não é porque o mundo te oferece manjares totalmente bonitos que aquilo é o ideal. Não, Deus tem uma vida para você. E não é só a vida, é a eternidade. É a eternidade que ele tem. O maior presente que ele tem para te dar é a eternidade. Sabe? Mas por que ele vai me dar essa vida? Porque está lá, João 3,16, o que fala? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê vai ter a vida eterna. E vocês estão fazendo isso. Vão levar essa palavra para todos, para muitos vão ouvir. E muitos vão crer. Vão aceitar esses testemunhos, essas palavras das pessoas que vão estar vindo aqui, falando com vocês. Vão ouvir pequenas palavras que eram que eles precisavam ouvir. E aquilo vai ser uma sementinha que Deus vai colocar, vai crescer. Uma vez eu falei para vocês, a Bíblia nos fala, se tiver a fé do quê? Do tamanho de um grão de mostarda. A sua fé tem que ser do tamanho do grão de mostarda? Não, tem que ser uma semente do tamanho do grão de mostarda. Porque Deus vai trabalhar na sua fé e vai criar uma árvore. Essa árvore vai crescer, vai dar fruto e vai ser uma bênção na sua vida. Entendeu? E você está hoje lançando a sementinha. Muitos podem falar, mas é um podcast ali que tem pouca ali. Não. Independente da quantidade. É a palavra que vai perdurar. Hoje nós temos essa possibilidade dessa palavra ir longe, longe. E muito longe. E essa sementinha vai ser levada. E pode ter certeza que Deus vai honrar a vida de vocês. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe essa bênção Muito maravilhosa. Amém. Tá. Tamo junto, é nóis. E o que Tá. você vai dizer pro pessoal? Vamos dizer todo mundo junto? Nosso alvo é Cristo. 1, 2, 3. Nosso alvo é Cristo. Cadê o nosso corte? Cadê o corte? Ó, o cara já- Eita, top.